3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast. Bom, então, pessoal, como a gente fez uma enquete lá no Instagram sobre qual plataforma vocês achariam melhor pra gente colocar esses podcasts, e vocês votaram na opção de Spotify e YouTube. Então, provavelmente você está ouvindo esse podcast ou no Spotify ou então no YouTube. Sendo em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, provavelmente você já está vendo o título desse vídeo. Então, vamos dar início. Aqui quem tá falando é o Isaías de Souza. E aqui Vinícius de Souza à sua disposição. Como vocês estão passando essa quarentena, hein? Olha, que Deus tá vendo se você tá pecando, hein? Cuidado. Isaías, qual é a sua fala para essas pessoas que estão aproveitando a quarentena para pecar? Meus irmãos, tenho uma dica pra vocês. Convertam-se. Não, gente. Fica aí na paz do Senhor aí. Cuidado. Gente, é isso aí. Eu sei que vocês estão em casa sem nada pra fazer, mas isso não é motivo pra estar pecando não, galera. Relaxa os hormônios aí, galera. Lembrando, viu, que ser tentado não é pecar. Por isso, vigiem em oração para não cederem à tentação. E a gente já tá entrando no assunto aqui, brincando, Opa. né? A gente já tá entrando numa brincadeira aqui no assunto, mas a gente já tá meio que adentrando ao que tá sendo proposto aí, pelo que vocês já viram no título desse vídeo. E a gente vai estar falando sobre como ter mais intimidade com Deus. Como já foi anunciado, o tema de hoje é como ter mais intimidade com Deus. Se você não é cego, mas se você for, você está escutando. Então, eu estou falando para você como ter mais intimidade com Deus. Pois beleza, gente. Para ficar algo organizado, nós vamos fazer primeiro as primeiras considerações sobre o tema, que nós vamos ouvir agora o Isaías falando um pouco sobre esse tema. O que é intimidade com Deus, Isaías? Então, Lucas, vou falar aqui. A primeira coisa é que uma vez a gente gravou um vídeo na nossa página, no Instagram, e eu falei um pouco sobre intimidade com Deus, e eu volto a repetir o que eu disse lá de forma bem breve, que seria que não existe uma fórmula exata para você ter intimidade com Deus, mas todavia, você cristão que nunca discipulou alguém, você que ainda você acha que tem intimidade com Deus, mas na verdade você está sendo enganado por si mesmo, a gente vai prestar alguns pontos aqui que é para você poder se ligar nessa questão de intimidade, para você não se perder aí pelo caminho, tá bom? Gente, sou eu, Vinícius. O Isaías não falou que é intimidade, mas a gente vai decorrer sobre esse assunto conforme nós formos desenvolvendo ele aqui, né? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela vai ser um manual perfeito para que nós tenhamos intimidade com Deus. Você aí que acha que esse é um dilema, que é uma dificuldade enorme, cara, hoje aqui nós vamos dar umas dicas para vocês também de como vocês podem estar desenvolvendo aí uma forma de obter intimidade com Deus. É claro que isso é algo individual de cada pessoa, tá? Intimidade com alguém é algo individual entre você e esse alguém. Isso não é diferente no reino de Deus, a intimidade que você tem com Deus, a intimidade que você tem com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Beleza? Eu quero aqui adentrar no assunto, eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que vai falar o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês têm a mente dividida. Pessoal, as Escrituras Sagradas são bem claras sobre esse assunto. Nós temos que nos achegarmos
a Deus. Nós temos que ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque diante de tudo o que nós passamos na nossa vida, que nós temos percorrido aí durante tantos anos, nós somos inconstantes na nossa vida secular e inconstantes na nossa vida espiritual. Dá uma pausa aí. E é o seguinte: nós, como cristãos, vocês aí que estão iniciando essa jornada ou que já tem bastante tempo na igreja, você que nasceu no evangelho, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Deus, você que tem se sentido meio triste ultimamente, você que tem sentido um vazio aí e tem sido despertado com a sede de ter um encontro com Deus, ter um encontro com o Espírito Santo, mas você não sabe o que fazer, nós vamos estar tentando guiá-los agora. E nós cremos no Espírito Santo que através de nós, hoje, vocês terão aí um desenvolvimento melhor nessa área. Porque, pessoal, nós cristãos, nós temos um déficit aí, que nós costumamos falar muito sobre Jesus, nós falamos muito sobre Deus, mas nós falamos pouco com Ele. E isso é algo muito complicado. Por exemplo, eu consumo muito conteúdo do Lucas, muito conteúdo do Isaías e falo demais sobre eles para as outras pessoas. Eu falo demais referências sobre eles. O Isaías falou isso, o Lucas falou isso, mas eu nunca tenho algo direto de Deus para passar para as pessoas. Eu nunca tenho algo legítimo que eu consegui ali no meu momento com Jesus Cristo para passar para as outras pessoas. Isso acaba às vezes tirando uma certa credibilidade que nós deveríamos ter com as outras pessoas. As pessoas, elas você vai falar sobre coisas que você ouviu de outras pessoas, essas pessoas não vão te procurar quando precisarem de uma palavra de consolo ou algo do tipo. Ela vai procurar a referência que você usou para falar para ela, se vocês estão me entendendo. O Vinícius falou sobre uma coisa interessante, que foi a coisa a respeito do Espírito Santo, né? Eu vi um exemplo do Zé Bruno, pastor Zé Bruno, também cantor da banda Resgate, que ele fala o seguinte: imagine que existiria reencarnação, é só uma ideia, tá? Não existe essa questão de reencarnação, mas vamos pensar se existisse. Se agora o espírito de Einstein pudesse entrar em você, o que as pessoas iam esperar de você? Que você fosse um grande cientista, um grande físico e etc. Você fizesse grandes coisas. Imagine que o espírito do Lucas entrasse em você. Você ia ser um cara super inteligente. Então, mas agora vamos pensar em outra coisa, em outro exemplo. Imagine se o espírito, se o espírito de Deus, se o Espírito Santo pudesse adentrar em você. O que as pessoas esperariam de você e o que você mesmo esperaria disso? Então, isso é possível, isso existe. Então, vamos pensar nisso. A gente tem o Espírito Santo, que é maior do que tudo, que é tudo que nós temos. É maior do que todos esses que eu já citei antes. E Ele é o nosso Senhor. Então, a gente tem Ele, mas nós o negamos todos os dias por causa da nossa carne, por causa das obras da nossa carne. Então, spoilers para os frutos da carne. Vamos lançar um podcast, talvez o próximo, sobre frutos da carne, tá, pessoal? Frutos da carne não, obras da carne, frutos do Espírito, desculpa. Gente, mas nós estamos falando aqui hoje sobre intimidade com Deus, como obter a intimidade com Deus, mas nós precisamos saber qual o motivo de nós não conseguirmos essa intimidade. Muitas das vezes estamos tentando aí, nós nos dispomos a correr atrás dessa intimidade e nós não conseguimos, alguma coisa está nos impedindo, tem barreiras, pessoas que não permitem que nós venhamos conseguir essa intimidade com Deus. O porquê? Vocês podem me dizer um motivo? Ou motivos, porque nós sabemos que não vai ser só um motivo que vai assolar o povo cristão para estar fugindo dessa intimidade com Deus, mas eu queria saber também assim, a opinião de vocês
sobre o que acontece que impede muitas das vezes da gente ter essa intimidade com Deus. Então, boa pergunta, é uma pergunta bastante interessante, mas eu vou resumir pelo meu ponto de vista aqui o que eu acho. Acho um dos maiores fatores é que hoje fator de intimidade é sinônimo para você aparecer nas redes sociais. Por exemplo, você está lendo a Bíblia, está no seu momento íntimo e você torna aquilo pornográfico. Porque o que seria uma pornografia? Pornografia é você revelar aquilo que era do íntimo, ou seja, aquilo que você devia estar praticando em casal. Aquilo com a sua esposa e etc. E você torna a sua intimidade com Deus algo pornográfico, porque a sua intimidade você está expondo para as pessoas aquilo que deveria só ser apenas do seu íntimo. Ninguém precisa saber, somente Deus e você. Aí você está lendo a Bíblia, você posta nas redes sociais, você está chorando no momento do culto, você tira uma foto e posta lá, muito bonito. Agora vamos falar a verdade. Nós somos músicos aqui, nós já passamos por isso. Por exemplo, alguém tá te filmando, você tá tocando, na hora que vai pra você a câmera, você, meu Deus, você começa a fazer aquela cara, Senhor, desce. Isso tudo são coisas falsas, são coisas, são obras da nossa carne. Lá em Mateus 6:1 vai falar o seguinte: tenham cuidado, não pratique suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Mateus 6:4 diz o seguinte também: Deus que observa em segredo os recompensará. Então é o seguinte, gente, façam tudo no seu secreto. Talvez o maior problema hoje de não buscar essa intimidade é porque você quer buscar intimidade somente quando você só quer buscar quando você vai expor aquilo para as pessoas. Então não faça isso. John MacArthur ele vai falar o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os seus, e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Então moldar a nossa mente com a mente de Cristo, tudo isso no seu íntimo. Você não deve ser cristão para as pessoas, o que é uma das coisas que muito hoje eu acho que isso até é uma, desculpa a palavra, mas é uma idiotice das pessoas falarem: cara, você tem que se vestir bem, você tem que andar com aquela voz de pregador, com aquele seu estilo, porque é assim que o cristão se veste, é assim e tal. Gente, claro que você tem que ter decência nas coisas que você for fazer. Um cristão, ele é decente, ele sabe como fazer as coisas, porque Deus moldou a sua mente. Mas o porém disso tudo é que você não deve fazer isso para as pessoas, você deve fazer isso porque Cristo te transformou e agora você é um com Ele. Eu acho que um dos fatores seria essa questão mesmo do cristão querer ter intimidade para se expor nas redes sociais. Inclusive, esse negócio que você falou é muito interessante sobre o povo buscar intimidade e expor. Isso a gente tá vendo aparecendo muito nos nossos dias nessa época de quarentena, pessoal. Vocês estão aí na sua casa hoje ouvindo esse podcast. Eu sei que vocês já abusaram de tanta live, cara, nas redes sociais aí de pessoas que não participam dos cultos das escolas bíblicas dominical, do culto de doutrina, e aí viraram super crentes, super pessoas que amam a Jesus Cristo, fazendo lives na internet aí, pregando algo que não vive, cara. Quando essa quarentena acabar, essas pessoas não vão voltar para a igreja, essas pessoas não vão voltar a fazer o que elas não faziam, entende? Mas eu acredito que Deus, ele é bom o suficiente para que eles possam trazer uma mudança dentro dessas pessoas, para que elas parem de expor tanto na internet e venham buscar mais no seu íntimo. O Vinícius falou sobre uma coisa interessante, que foi a coisa a respeito do Espírito Santo, né? Eu vi um exemplo do Zé Bruno, o pastor Zé Bruno, também cantor da banda Resgate, que ele fala o seguinte: imagine que existe reencarnação, é só uma ideia, tá? Não existe essa questão de reencarnação, mas vamos pensar se existisse. Se agora o espírito de Einstein pudesse entrar em você, o que as pessoas iam esperar de você? Que você fosse um grande cientista, um grande físico e etc. Você fizesse grandes coisas. Imagine que
o espírito do Lucas entrasse em você. Você ia ser um cara super inteligente. Então, mas agora vamos pensar em outra coisa, em outro exemplo. Imagine se o Espírito, se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo pudesse adentrar em você. O que as pessoas esperariam de você? O que você mesmo esperaria disso? Então, isso é possível, isso existe. Então, vamos pensar nisso. A gente tem o Espírito Santo, que é maior do que tudo, que é tudo que nós temos. É maior do que todos esses que eu já citei antes. E ele é o nosso Senhor. Então a gente tem ele, mas nós o negamos todos os dias por causa da nossa carne, por causa das obras da nossa carne. Então, spoilers para os frutos da carne. Vamos lançar um podcast, talvez o próximo, sobre frutos da carne, tá, pessoal? Gente, desculpa esse sotaque, porque vai me desculpando aí. Estar aqui ao lado de dois grandes pensadores, teólogos, tava tão bom escutar eles, mas falaram aqui que eu tenho que participar, né? Então vamos lá. A pergunta do Vinícius foi interessante, bem respondida pelo Isaías, mas eu acredito que há vários pontos que também podem influenciar, como já foi visto, que é um erro, né? Você expor a sua intimidade para ganhar likes ou para ganhar fama, enfim, para dizer que você é um super crente, essas coisas todas, mas você não precisa expor o momento de oração, a sua foto, na hora que passa a câmera lá, né, do seu culto. Você tava conversando com o seu amigo, mas na hora que a câmera passou por vocês, glória a Deus, racha a boca, Jeová. E passa isso. Gente, vocês não... entenda que a internet, ela é algo virtual. E o maior erro dos cristãos é esquecerem da vida real para terem uma vida virtual. Gente, eu quero lançar essa frase que eu aprendi, que é o seguinte: se aproxime das pessoas distantes sem deixar as pessoas que estão perto. Primeiro, antes de você ter uma vida virtual, primeiro você tem que ter uma vida real. É um dos motivos que eu acho que atrapalha as pessoas de chegar a Deus, é uma coisa chamada pecado. Como todos sabem, o pecado é esse... Como é que eu posso utilizar o termo aqui? Tá na cabeça, mas... é esse obstáculo que nos afasta de Deus. E o pecado é isso, ele nos afasta de Deus. Mas em João, capítulo 6, e o versículo 37 diz assim: o próprio Jesus falando: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então eu acredito assim, Vinícius, que as pessoas elas estão no pecado, ou da pornografia, ou da homossexualidade, ou da fornicação, enfim, da prostituição, e eles ficam tipo com aquela sensação: não tem mais jeito para mim, eu não consigo mais ter intimidade com Deus por causa do pecado. Mas que Jesus falou: todos aqueles que vierem a mim, eu jamais rejeitarei. E eu tenho uma notícia para te dar, que na verdade não era para ser uma novidade. Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ele disse para você: ei, você já está liberto. Agora você tem que reconhecer e se arrepender do seu pecado. Olha aí, pode ser até uma das dicas para você ter mais intimidade com Deus que eu posso adiantar aqui para vocês. Primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você chegar para Deus e dizer: ó Deus, eu sou mesmo pecador, eu mereço o inferno. Se eu quiser abrir o inferno, me joga lá agora. Mas graças a Deus pela tua misericórdia e bondade que não deixou eu andar nesse caminho de escravidão do pecado. Então nós precisamos reconhecer a nossa identidade primeiro. Primeiro nós arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que nós não somos funcionários de Deus, mas nós somos filhos de Deus. O diabo ele tem colocado muito nas pessoas que elas são funcionários. Por exemplo, você vê um líder de jovem ou... enfim, líderes da igreja. No final do ano eles vão olhar o quê? Número de pessoas. Porque eles estão tratando o reino de Deus como funcionários, mas na verdade nós somos filhos de Deus. Nós temos que fazer tudo por amor a Deus e crescer conhecendo o amor de Deus. Beleza, cara, esses caras são geniais. Gostei demais do posicionamento.
de vocês em relação a esse questionamento que eu fiz aqui, pra gente estar dando uma temperada melhor nesse assunto. E assim, uma das coisas que eu vejo que influencia muito o pessoal a serem constantes nessa relação de buscar intimidade com Deus é eles serem familiarizados demais com tudo o que eles vêm vendo dentro da igreja. Uma palavra para descrever isso melhor: o comodismo. A galera é muito acomodada com as reuniões eclesiásticas, essas reuniões padronizadas que nós temos durante anos e anos e anos, desde que eu me entendo por gente. As reuniões em que nós vamos na nossa igreja, a liturgia é igual. Ou seja, o pessoal acabou acostumando com isso e achando que só dessa forma eles podem estar tendo a intimidade com Deus aí, sendo que na verdade existe um segredinho aí por detrás, que você mesmo pode estar ouvindo a própria voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você não precisa viver para sempre ouvindo a voz de Jesus através de outras pessoas, a voz que Jesus falou com a outra pessoa, mas você mesmo pode estar cavando profundamente aí algo exclusivo de Deus para a sua vida. É claro que tudo que Deus revela para nós existe um fundamento bíblico, existe como nós provarmos biblicamente. Mas mesmo assim, Deus dá um jeitinho de trazer algo exclusivo para você dentro do seu quarto. Então, pessoal, vamos lá, que vocês vão aprender muita coisa com a gente aqui. Essa questão da igreja, tá? Das pessoas acharem que só vão ter intimidade na igreja, mas é o seguinte: a igreja é um conjunto de um todo, né? Ela faz parte do conjunto, que seria a parte de comunhão com seus irmãos. Não vai com aquela historinha de que a igreja, eu sou a igreja sou eu, sendo que você está equivocado ao falar isso, tá? Porque a igreja é uma parte fundamental na fé cristã. Ela é uma parte fundamental na comunhão do irmão dentro desse âmbito geral. E é o seguinte: quando você estiver em intimidade com Deus, que é uma coisa que você não vai compartilhar com os outros, porque é só seu e Deus, não vai se tornar um cético, um maluco de que agora porque você tem intimidade com Deus, você está falando lá com Ele, que você não vai buscar fontes exteriores, que você vai ser aquele cara que vai alimentar o seu ego e tudo que você falar foi Deus que te disse, porque na verdade você pode estar mentindo, porque até hoje tem muitos profetas que não vou dizer nem profetas, mas homens que estão pregando a palavra falando Deus me revelou e essas coisas. Na verdade é tudo mentira, Deus não revelou nada para eles. Então não seja cético, leia bons livros, porque Deus usou homens para escrever bons livros. Estude teologia, mas não seja um louco também. Estude teologia, leia bons livros, porque Deus usou homens para que os produzissem. Então tenha esse conjunto, que é muito importante. Estude e tenha uma vida de comunhão com seus irmãos na igreja. E detalhe, você só é igreja de Cristo, tá? Isso não pode ser uma desculpa para você ficar só em casa e dizer que você pode buscar apenas em casa, mas você só é considerado a igreja de Cristo porque você faz parte de um todo. E qual é esse todo? O corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado pela igreja, a igreja que somos nós, e a cabeça é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar em comunhão para nós formarmos o corpo de Cristo. Então, se você estiver achando que você não precisa estar na igreja, sinto muito, mas você está deixando aí a faltar no corpo de Cristo, e isso influencia no restante do corpo, tá bom? Então, você aí, que é o dedinho mindinho da mão do corpo de Cristo, por favor, não se ausente, porque você vai fazer o restante do corpo todo estar com febre. Pois é, pessoal, se você não está anotando, se eu fosse você, eu estaria anotando aí esses conhecimentos que estão sendo passados para vocês através dessas grandes cabeças, né? Da questão, viu, gente? De pensadores. De pensadores. Pessoal, já foi abordado muita coisa interessante aí.
Eu acredito que nós já estamos chegando ao fim de mais um podcast, mas antes de finalizar, nós queremos concluir dando dicas para você. Claro que intimidade com Deus, como já foi falado, não existe uma receita, não existe aí os ingredientes para formar um bolo, né, de como ter intimidade com Deus, mas basicamente o geral é em torno aí, por exemplo, de você estar orando, adorando a Deus e de suma importância de estar ouvindo Deus. Aí você deve estar perguntando: Lucas, como eu escuto Deus? Cara, a maior fonte que você pode consultar e saber que realmente é Deus que está falando com você é através das Escrituras Sagradas. Não espere a irmã do Circo de Oração da Revelação bater as palmas e ir em direção a você e falar já o que você sabe, né? Então, abra a sua Bíblia, tenha um carinho com ela, estude mais ela. Tem muitos vídeos legais no YouTube ensinando como você lê a Bíblia. Tem muitos vídeos falando disso. E acho que o padrão é esse. Quando a gente fala de intimidade com Deus, você precisa analisar, antes de tudo, os exemplos bíblicos. Por exemplo, Davi. Davi é o cara que foi conhecido do íntimo do coração de Deus. Então, pra que melhor você perguntar para Davi, né? Como você pergunta para Davi? Lendo Salmos, lendo a sua biografia, que está registrado lá nos livros das Escrituras Sagradas. Você vê os Salmos de Davi, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. E quando ele peca, que é considerado ali um pecado que para nós hoje pecado merece o inferno, mas Davi foi lá e simplesmente no Salmo 51 ele se redimiu com Deus. E eu quero ler aqui 2 versos de Davi para você ver a intimidade que Davi tinha com Deus. Ele falou no Salmo 51, o verso 10 ao 12, diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha aqui a oração de um cara que tem intimidade com Deus. Ele não estava aqui dizendo: ó Deus, eu pequei, mas por favor não me deixe ir para o inferno. Eu preciso... Não, olha o que o cara ora, velho. Olha o que ele fala: não me expulses da tua presença. O cara que tem intimidade com Deus, ele sabe que a presença de Deus é o melhor lugar para estar. E melhor, ele fala: nem tires o teu Espírito Santo de mim. Aí devolve-me a alegria da tua salvação, porque geralmente, quando você está num processo de intimidade com Deus, por exemplo, você está buscando a Deus todos os dias devocionais, mas você cai lá num processo, aí você volta, dá uma frieza, assim, que você volta lá pro início de tudo, e você acaba perdendo essa alegria, entre aspas, assim, a alegria da salvação. Mas olha o cara que tem intimidade, ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, um cara que tem intimidade com Deus, primeiro, ele vai além do que a religião diz para ele ir. Quando nós olhamos, por exemplo, a oração de Maria, eu estou lendo, até sugiro a vocês aí, se você já leu, leia de novo, não vai matar, que é o homem mais inteligente da história, do autor Augusto Cury, um cara que até doido falar sobre ele aqui, a gente vai brisar. Mas lá no livro um dos seus personagens do livro, que é o Marco Polo, ele vai dizer que a oração de Maria, ela tinha tanta intimidade com Deus, que o Deus que ela buscava ali parecia que estava dentro da mente dela e não no céu, entendeu? Só pra você ver como uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não fica presa, ela não prende Deus no céu, né? Entre aspas, ela não prende Deus no céu, mas deixa ele livre para transitar na sua mente. Isso é moldar a sua mente, como já foi falado aqui. Vou falar aqui mais dois últimos pontos, tá? Pra gente encerrar. Depois eu vou dar pro Vinícius aqui pra ele encerrar também. Que seria, eu vou repetir mais uma vez essa questão da gente, após você achar o ingrediente secreto, você tá tendo intimidade com Deus, mas não ceda ao pecado de você postar as coisas nas redes sociais pra se engrandecer, tá bom? Lá em Mateus 6,5 diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam
de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Essa é uma dica, tá? Que o próprio livro de Mateus ali tá falando para você. E outra dica é que muitas pessoas hoje em dia não continuam o seu processo de intimidade por causa que estão sofrendo com alguma coisa, estão tristes e às vezes desanimam. C.S. Lewis vai falar que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, gente, não vamos ceder ao sofrimento, à tristeza. Lá em Mateus 11, 28 e 30 diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E em Jesus você tem esperança para tudo nessa vida. E eu digo o seguinte para vocês, que parece que às vezes a gente está vivendo uma péssima orquestra de Satanás, enquanto Deus é um espectador. Mas a verdade, nós estamos olhando com olhos de leigos, enquanto não percebemos que o verdadeiro Mestre do Universo está juntamente conosco para nos guiar à eternidade. Sendo assim, o fim ele será apenas o começo. Então vamos ter esperança no nosso Senhor, que nossa vida não é apenas aqui, que a gente está aqui apenas de passagem, que nossa intimidade é uma passagem para a gente se encontrar com Ele no céu de glória. Pessoal, depois dessas dicas aí, eu nem tenho mais o que falar tanto. Eu tinha traçado algumas dicas aqui, mas o pessoal deu umas dicas muito fortes aí. Eu vou só falar rapidinho aqui que eu tinha anotado vai que isso ajude vocês. Talvez ajude sim. Você que às vezes não tem uma planilha certinha do que fazer exatamente para estar se fortalecendo aí. Em primeiro aqui eu destaquei um ponto muito, muito, muito importante, que é estude. Gente, por favor, estude a palavra de Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente busca, eu quero um livro para ler, eu quero um livro tal para ler, tal, mas você tem a Bíblia nas suas mãos e não lê o livro mais importante de todos os tempos. Então, pessoal, leia aí, não precisa você ler 10 capítulos por dia, lê um capítulo por dia e faz um estudo sobre esse capítulo, entendeu? Segundo ponto, busque uma vida de comunhão. E, é claro, é muito importante nós temos a comunhão com Deus, tanto que nós estamos falando exatamente sobre isso. Mas essa comunhão que eu destaquei aqui é a comunhão com a sua igreja e a comunhão com as pessoas, tá? Tenha comunhão com os seus irmãos, tenha comunhão com os seus pais, comunhão com o pessoal da igreja ali, mande uma mensagem, diz que ama ele, beleza? Terceiro ponto é uma vida de oração constante. Você tem que ser decidido no que você tem que fazer. E ter uma vida de oração constante é muito difícil. Vai ter dias que você não vai ter forças para fazer isso. Ou seja, seja decidido, mesmo que você não queira, mesmo que você vá orar de má vontade, tenha a decisão de ajoelhar-se e orar ao Senhor. Porque pode ter certeza que uma hora ou outra você vai sentir algo tão grandioso e diferente na sua vida que todas as vezes você se ajoelhar vai ser por amor. O quarto ponto que eu anotei aqui é que você tem uma vida de devoção. Como assim uma vida de devoção, Vinícius? Leia livros e busque inspirações. Às vezes eu advirto algumas pessoas por consumirem demais conteúdos de outras pessoas, mas que isso não seja algo para formar o seu pensamento, assim como é o pensamento da pessoa, mas que você venha se inspirar e busque algo de você mesmo, entendeu? E leia livros, busque muito leituras e esse tipo de inspiração. E por último, que eu anotei aqui, faça jejum e se arrependa, até que os meninos já falaram aqui, o arrependimento em primeiro lugar, que o Lucas falou, você tem que se arrepender de seus pecados. E jejum, pessoal, o jejum não é algo escasso, o jejum não é algo que perdeu o seu valor e o seu poder. Eu sei que é muito difícil a gente ver pessoas que jejuam hoje em dia, mas insistam no jejum. Beleza? Essa é a minha colocação aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não percam aí os próximos podcasts. Os meninos fazendo aí suas considerações finais. Ou tá tudo bem pra vocês? Então é isso aí, pessoal. A gente tá chegando mais ao fim de um podcast. Que muito obrigado por ter
dado um tempo, né, aí no seu dia pra estar escutando a gente aqui. Talvez a gente fale alguma coisa errada, nos perdoe aí. Mas muito obrigado e a gente vai lançar o próximo podcast em breve. E nos deem dicas lá no Instagram. Eu vou falar agora o nosso perfil pra você ir lá e seguir a gente. É o MAD, o MAD SIAO, o MAD Sião. Então vai lá. Segue a gente, manda sugestão, manda mensagem se você tá gostando e compartilha os seus amigos aí para estar ajudando a espalhar as boas novas de Cristo aí para as pessoas. E muito obrigado. Inclusive, esses temas que nós estamos falando nesse podcast, no próximo podcast, são sugestões de pessoas lá no perfil. Então nós damos valor sim ao que vocês pedem para nós. Um beijo, um queijo e eu amo vocês.